Olá para todos, meu nome é Marco Antônio Cismeiro Bumba e eu sou professor da Universidade Católica de Santos, a Unisantos, né? Nos cursos de Engenharias e Química Tecnológica e também sou membro do Comitê de Iniciação Científica COIC, aqui desta mesma universidade, né? Estamos aqui para dar continuidade ao ciclo de seminários do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, o IPES. Temos uma importante lembrança para vocês, os alunos, não esquecerem de preencher o formulário de presença que será disponibilizado no chat para vocês. O preenchimento desse formulário de presença possibilitará que vocês possam utilizar esse seminário que vocês assistiram, né, para fazer parte das atividades curriculares de pesquisas, as EPs, ou das atividades complementares às ACs, ok? E agora vamos falar do nosso seminário de hoje, né? Sabemos que vivemos um momento difícil no nosso planeta, um momento de pandemia, né? E essa pandemia trouxe muitas tristezas com esse grande número de mortes que nós estamos passando, grandes problemas financeiros, problemas sociais que estamos passando, né? Mas também trouxe novos desafios tecnológicos, desafios científicos, né? E também mudanças no nosso modo de agir e pensar. No seminário passado, a professora Carolina Barbieri, ela trouxe para nós um tema relacionado ao momento que estamos passando, que é a vacinação e o Covid-19. Né? A Unisantos, buscando sempre ser uma fonte de informação e conhecimento, nesse contexto que estamos vivendo atualmente, procura dar uma continuidade nesse assunto tão importante e traz hoje o seminário cujo título é Liberdade de Expressão em Tempos de Pandemia. Quem vai ministrar o seminário hoje é o professor mestre Marcos Vinícius de Oliveira e Almeida Batista. O professor Marcos, ele é filho da Unisantos, graduado aqui na Unisantos, né? Entrou no campus Pompeia, né, pela primeira vez em janeiro de 1992. Em 29 anos, só esteve ausente da nossa universidade pelo período de 4 anos. Né? Formou-se em jornalismo, história e psicologia e também se tornou mestre em educação. Hoje dá aulas na nossa instituição nos cursos de jornalismo e publicidade há 18 anos, que é professor da nossa instituição. Tá? E também atua como jornalista, como escritor e psicólogo, tendo 5 livros publicados. Bom, só nos resta iniciar neste momento o seminário, lembrando a nossa fala do seminário passado, que seminário significa lançar semente, semente de conhecimento. Então aproveitem mais essa semente de conhecimento que está sendo lançada na vida de vocês. A todos, um bom seminário e até a próxima vez. Olá a todos, muito obrigado pela generosidade da apresentação, muito obrigado ao IPES pelo convite para conversar com vocês sobre o tema de hoje, conversar sobre liberdade de expressão em tempos de pandemia. Quando me foi sugerido participar dessa série de seminários e me pediram para pensar em alguns temas, em alguns assuntos para a gente poder conversar, eu imediatamente imaginei que a gente deveria falar sobre essa questão da pandemia e como ela tem alterado comportamentos e tem exposto uma série de situações que antes não eram tão comuns, mas que agora se tornaram cotidianas. E aí eu pensei também nessa questão da liberdade de expressão, pelo fato de que quando nós estamos falando
de comunicação, da presença maciça da mídia no nosso cotidiano, a gente normalmente acaba esbarrando, se levarmos a reflexão com qualidade, a gente acaba esbarrando na liberdade de expressão. É evidente que quando se fala de liberdade de expressão, infelizmente se fala em momentos onde ela não é respeitada. É justamente pelo processo oposto. Quando se levanta a bandeira da liberdade de expressão, normalmente é uma situação, um cenário, um contexto em que há truculência, em que há preconceito, em que há violência virtual ou até física, quando muitas vezes esse termo, essa expressão é levantada para justamente mascarar comportamentos que ferem a liberdade de expressão, e não para preservá-la, e não para um entendimento mais profundo, não para um debate rico e relevante sobre o assunto. Por isso que eu sugeri que nós ligássemos as duas coisas, o cenário atual, o contexto atual e uma expressão que vem do século XIX, quando a comunicação começa efetivamente a se transformar numa comunicação de massa, para as massas e com um caráter comercial dentro do olhar do período do capitalismo industrial. Mas isso eu vou chegar lá mais para frente, ainda na nossa conversa aqui nos seminários da universidade. Bom, temos um fato posto. A pandemia, ela modificou as relações de comunicação. A pandemia nos proporcionou, seja por um ângulo positivo, seja por um ângulo negativo, uma alteração nas relações de mídia. Isso significa que nós reinventamos a roda, nós reinventamos a prensa, nós reinventamos os processos de comunicação? Não. Isso não aconteceu. O que aconteceu com a pandemia foi uma potencialização em vários níveis. Por exemplo, nós potencializamos o nosso consumo de mídia. Portanto, potencializamos o uso dos meios eletrônicos de tecnologia de mídia. Nós passamos a utilizar mais tempo os meios audiovisuais, passamos a permanecer mais tempo conectados. Isso necessariamente não foi um ponto positivo. Muitas vezes nós passamos a consumir uma quantidade brutalmente maior de informação, o que não significa estarmos melhor informados. Muitas vezes é variação do mesmo tema, muitas vezes é um consumo repetitivo de conteúdos de pouca relevância e pouca confiabilidade. O termo fake news, ele é um termo recente, é anterior à pandemia, inclusive. Mas é um termo que ganhou uma dimensão grande nesse momento histórico da pandemia. Como um exemplo do que eu estou dizendo, de que nós muitas vezes passamos a consumir uma quantidade maior de conteúdos, permanecendo, portanto, mais tempo conectados, permanecendo, portanto, mais tempo escravos de telas e muitas vezes sem sair de uma superficialidade.
Existe uma frase bastante interessante que é: o excesso de informação gera desinformação. Isso significa que, além da superficialidade, nós corremos um risco, muitas vezes, de consumir uma informação que é fragmentada, que vem aos pedaços. E é um quebra-cabeça que nós, muitas e muitas vezes, até temos acesso a todas as peças. Mas por um certo comodismo, por uma certa preguiça, e muitas vezes por não entender como esta fábrica de conteúdos chamada mídia funciona, nós acabamos consumindo ou até reproduzindo, infelizmente, inclusive com implicações éticas, as chamadas fake news. As fake news, elas não são um fenômeno recente, elas têm um nome recente. Elas são um fenômeno desde que as notícias se transformaram em produto, lá no século XIX, e que a imprensa ganhou um caráter comercial, principalmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos rapidamente, e que a ideia de notícias estava ligada à ideia de impactos. Hoje nós temos os textos caça-cliques, por exemplo, que não têm uma relevância social, mas eles ganham, dentro de um caráter de entretenimento, um peso diferente e um acesso bastante forte, a ponto de distorcer, por exemplo, agendas, pautas, pessoas, situações, né? Então essa potencialização, de consumo, essa presença maior da mídia no cotidiano, não se dá somente no uso exacerbado das telas e da tecnologia. Ela também se manifesta, essa potencialização, em impactos emocionais, como, por exemplo, a sensação de que aquilo que você está consumindo ininterruptamente é um espelho real do mundo lá fora, e geralmente não é. É um efeito ilusório que os algoritmos, por exemplo, possibilitam, né? Porque quanto mais você consome um conteúdo, mais esse conteúdo aparece para você, com pequenas variações, e isso pode dar uma sensação, e as consequências são irritabilidade, são muitas vezes melancolia, muitas vezes ansiedade, muitas vezes respostas emocionais para uma sensação de que o mundo lá fora, o mundo real, é exatamente uma reprodução literal daquilo que você está vendo por uma tela. O que não é o caso. O conteúdo ganha uma outra dimensão na sua bolha de consumo. E essa bolha de consumo, ela faz exatamente isso. Ela te aprisiona no sentido de te dar a impressão de que você está num mundo maior que realmente é o seu. É claro que não... se a gente pensar nesse consumo de mídia como uma moeda, ele não é uma moeda de um lado só, né? Mas isso depende da nossa capacidade crítica de saber usufruir deste novo cenário. E, portanto, entender que existe uma diversidade muito além do algoritmo. E essa diversidade, ela necessita da nossa ação efetiva, de procurar conteúdos diferentes, de visitar nichos diferentes, e aí a presença dos nichos, uma hipersegmentação, é um lado bom de quem conseguiu estabelecer um consumo saudável durante essa pandemia. O que acontece é que é preciso uma
percepção, é necessária uma percepção, de que nós podemos ir além num sistema de streaming, que nós podemos ir além numa rede social, que nós podemos muitas vezes procurar outros tipos de fonte de informação, certo? Entender que é preciso observar de onde vem a informação. Isso tem uma implicação direta no conceito de liberdade de expressão, que eu vou chegar lá. Essa educação para a mídia é uma ação não apenas cidadã, mas uma ação política, no sentido de entendimento maior da sociedade na qual vivemos. Porque o que acontece? Um dos primeiros equívocos de quando se entrou no isolamento físico, eu não vejo como um isolamento social, e sim como um isolamento físico. Claro que isso tem flexibilizações, avanços e retrocessos, interferências políticas, interferências econômicas, interferências ideológicas. Não dá para pensar no isolamento como algo puro, certo? Mas um dos primeiros equívocos foi tentar entender ou tentar aplicar uma rotina e, portanto, uma forma de se comunicar do mundo lá fora, pré-pandêmico, no mundo virtual pandêmico, certo? Nós tivemos que nos adaptar a fórceps, né? A adaptação foi na marra, desde reuniões de trabalho até consumo de notícias, desde dar aulas ou assistir a um seminário como esse, até as formas de diversão, de consumo de cultura, de consumo de arte, de consumo de entretenimento. Então, o que aconteceu? Muita gente teve dificuldades para exercitar essa liberdade de expressão a partir do momento que tentou reproduzir no mundo virtual de isolamento pandêmico aquilo que acontecia antes. Um exemplo: a obsessão do homem contemporâneo pela performance. Quando eu falo performance, eu estou falando de produtividade. E quando eu estou falando de produtividade, estou falando da necessidade de não apenas girar o contador quantitativamente, ou seja, parecer produtivo o tempo inteiro. Desde aquela situação cotidiana, sabe? Ah, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Ah, eu tô na maior correria. Parecer sempre ocupado. E por outro lado, se sentir culpado no ócio. Se sentir culpado na reflexão. Se sentir culpado no não fazer nada. Isso alterou muitas vezes as relações de liberdade quando as pessoas se comunicam ou quando consomem conteúdos. Isso reforçou essa necessidade de ser produtivo, de levar as relações humanas e as relações de conhecimento e de informação a níveis quantitativamente altos. Isso fez muitas vezes com que certas liberdades, inclusive a de expressão, fossem atacadas. Muitas vezes voluntariamente, devido aos interesses, muitas vezes involuntariamente por ignorância, por desconhecimento. A ideia de que se precisa consumir tudo que está à disposição, sem o tempo da reflexão, sem o tempo da avaliação crítica, sem o tempo da digestão daquele conteúdo,
sem o tempo do aprofundamento, sem o tempo do contexto. A cada vez que se consome informação com pressa, que se consome informação sem a preocupação do contexto, sem a preocupação do aprofundamento, nós estamos ferindo a liberdade de expressão. Porque nós passamos a tolerar, porque não refletimos sobre, uma série de conteúdos e de posturas de mídia, e eu não estou falando de grandes empresas apenas, eu estou falando de perfis pessoais, estou falando de ações de figuras públicas, estou falando de redes sociais também. Então, é uma situação na qual, muitas vezes, se fere a liberdade de expressão porque se permite tudo. Porque se você não tem a reflexão, você não consegue separar o que é tolerável do que não é tolerável, o que é aceito do que não é socialmente aceito ou recomendável. Então isso faz com que todo e qualquer tipo de conteúdo passe. Não estou falando que temos que estabelecer mecanismos estatais de regulação. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da régua individual de cada um. Para ser redundante mesmo. Né? Aquela régua, aquela percepção do sujeito de que aquilo que ele está consumindo não é adequado, que aquilo que está sendo consumido está atingindo uma coletividade. Porque propaga certos valores, porque propaga certos conceitos, porque propaga certas ideias. Então essa performance obsessiva, ela tira do sujeito a ideia de que ele pode ser livre na aquisição de conhecimento. Ele cria a ilusão de que ele é livre porque ele abraça tudo. Quando, na verdade, quando nós estamos falando de liberdade de expressão, nós estamos falando de um filtro cidadão. Uma consciência coletiva, uma consciência de coletividade, que nos faz perceber o que tem relevância e o que não tem relevância. Inclusive, óbvio, no entretenimento. Um outro elemento importante, que indiretamente fere a liberdade de expressão, é a questão da obsessão pela aparência. Porque se eu preciso parecer produtivo, eu preciso parecer um grande publicitário de mim mesmo, né? Um grande profissional de marketing de mim mesmo, me tornar um grande produto, um produto vendável, um produto agradável de ser consumido. E qual é o limite entre aquilo que eu vou produzir de conteúdo para parecer bem, certo? Para ser mais bonito, mais inteligente, mais saudável, mais sociável, mais agradável, mais sofisticado, mais comunicativo, mais um monte de coisas. Qual é o limite entre isso e ultrapassar posturas éticas recomendáveis neste momento histórico, nesta sociedade, nesta cultura na qual vivemos? A tal da cultura do cancelamento é uma grande distorção da liberdade de expressão, mas também uma consequência natural da quebra de liberdade de expressão. Por quê? Ao se cancelar alguém, esse sujeito foi cancelado porque ele teoricamente passou do limite, ou seja, ele feriu moral ou eticamente outras pessoas. E aí, por isso, ele merece ser cancelado. Será? Porque muitas vezes a cultura do cancelamento, ela abre mão exatamente do que a liberdade exige. E aí a ilusão de ser prática de liberdade de expressão.
Porque muitas vezes a cultura do cancelamento não traz contexto nas suas resoluções. Portanto, não traz profundidade. Portanto, não traz a liberdade no seu conceito mais essencial, que é a ideia de ser social. Certo? Você vê muitas vezes o Maria vai com as outras, você vê muitas vezes o comportamento de manada. Por quê? Porque o sujeito não reflete, ele apenas cancela. E se ele cancelou naquela velocidade, ele cancelou por uma questão pontual. E ao cancelar por uma questão pontual, ele está abrindo mão de um olhar mais estrutural, portanto, abrindo mão de um contexto sobre quem será cancelado. E esse que será cancelado, evidentemente, não teve direito à defesa. Aquele que cancela é promotor, juiz e carrasco. Certo? E isso gera uma certa comoção, porque ele é uma ação politicamente correta. Só que uma ação politicamente correta também pode ser um elemento que fere a liberdade de expressão. Porque uma ação politicamente correta, ela é muitas vezes uma ação de patrulha. Patrulha de costumes, patrulha ideológica, patrulha cultural. E quem exerce a patrulha? Quem tem mais força, quem tem mais poder. E aí, nesse sentido, o efeito manada de cancelamento, ele atende aos interesses de quem tem o poder nas mãos para cancelar. Certo? Então, essas relações de aparência em que precisa parecer produtivo, precisa parecer antenado, precisa parecer bem socialmente, precisa estar andando com a maioria e tomando atitudes muitas vezes virulentas, truculentas, que não são vistas como interessantes do ponto de vista ético, mas que moralmente aliviam aqueles que agrediram, aqueles que cancelaram. É claro que por trás disso tudo se confunde também um terceiro ponto a colocar aqui. A ideia de liberdade de expressão significa estar feliz o tempo todo. Então, basta que eu fale de qualquer coisa bem, basta que eu crie uma boa imagem de mim mesmo. E a imagem é uma criação, é um artificialismo. E quando você constrói essa imagem, isso significa que dentro de uma falsa ideia de felicidade, eu também sou livre. Uma coisa é vender essa ideia. Outra coisa é incorporar essa ideia. E a pandemia nos trouxe isso de uma maneira mais potencializada, né? Porque nós vivemos hoje, evidentemente não é de agora, mas isso foi potencializado num primeiro momento com a chegada da internet, num segundo momento com a popularização das redes sociais e num terceiro momento nesta pandemia com um uso muito maior dessas redes sociais, que é o que os estudiosos de história da mídia chamam de era das comunicações generalizadas. Seria uma espécie de quarta fase. Nós passamos por uma primeira, resumidamente falando, né, que é desde a prensa de Gutenberg, lá no século XV, até o século XIX, em que o conteúdo era basicamente um conteúdo de meios de comunicação restrito a uma elite e basicamente um conteúdo filosófico, por vezes teológico, por vezes político. Passamos por uma segunda fase, que é da primeira metade do século XIX até a primeira metade do século XX, mais ou menos, sempre falando do mundo ocidental, em que isso se industrializa, e aí aparece a publicidade, aparecem as notícias, aparecem os meios mais populares. Então isso faz com que
uma maior quantidade de pessoas tenha acesso à informação, mas uma informação produzida por empresas. Depois você vem com a terceira fase, né, que é a fase eletrônica. Começa com o cinema, no começo do século XX, depois o rádio, principalmente com a televisão, em que você tem um alcance muito maior de pessoas, a existência de eventos transmitidos globalmente e a ideia ainda de que a informação é controlada por empresas do meio eletrônico, muitas delas oriundas do meio impresso. A partir da internet na década de 1990, a gente passa a ter gradativamente isso que eu estou chamando de era das comunicações generalizadas. Não é uma expressão minha, é uma expressão do historiador Peter Burke. A era das comunicações generalizadas é um período histórico, esse que nós estamos vivendo, no qual todas as pessoas, mais as instituições privadas, mais as instituições públicas, mais as instituições religiosas, ou seja, todos os elementos do processo de comunicação, não apenas produzem, como também distribuem, como também consomem conteúdos. A pandemia potencializou essa generalização. Um número maior de pessoas produzindo conteúdo, um número maior de pessoas e instituições distribuindo conteúdo e, portanto, um número maior de pessoas e instituições consumindo conteúdo. Uma torre de Babel, uma selva amazônica, uma floresta amazônica de conteúdos, e você, na sua tela, na sua casa, tem um canivete apenas cego para atravessar, abrir uma picada nessa floresta amazônica. Então isso significa que, se por um lado nós passamos a ter em cada um dos nossos celulares uma biblioteca de Alexandria à disposição, por outro lado, muitas vezes nós comprometemos essa liberdade ou pela segurança de ficar restrito àquela meia dúzia de endereços produtores de conteúdos e, portanto, reforçando essa bolha, né? Ou nós comprometemos a liberdade por um desconhecimento de como esse processo todo funciona. Claro que as duas vertentes, muitas e muitas vezes, combinadas, né? A liberdade de expressão não é o pode tudo. A liberdade de expressão é um conceito criado pela imprensa norte-americana, falando especificamente do jornalismo, não por caridade ou por evolução espiritual, nada disso, né? Mas uma derivação do conceito de liberdade que vem da Revolução Francesa, porque havia uma necessidade dos meios de comunicação, principalmente os meios jornalísticos, de conseguirem a principal moeda que se tem quando se comunica. Porque você não consegue medir, e é ilusão achar que clique e visualização é um mecanismo de medição absoluto. Não, é um mecanismo de medição relativo. Nós somos dependentes, toda vez que nos comunicamos, de algo que não se mede em números. Se tenta traduzir no mecanismo de limitado, perdão. Estou falando de credibilidade. A liberdade de expressão, ela pode ser responsavelmente levada a uma associação com credibilidade. Por que eu estou falando isso? Lá no começo da nossa conversa, por que se fala sempre de liberdade de expressão na hora que se rasga o conceito de liberdade de expressão? Porque está comprometendo o comportamento do sujeito ou da empresa, está comprometendo a credibilidade.
a imagem que se tentou construir. Então isso significa que se usa o termo liberdade de expressão para tentar justificar um equívoco de ação, um equívoco de comportamento. Liberdade de expressão é um conceito social. A busca por liberdades individuais que distorce a ideia de liberdade de expressão é muito presente hoje nas redes sociais. Ainda que eu me comunique com uma massa, o processo de produção, distribuição e consumo é individualizante. A tecnologia, esta aqui, é individualizante. Então, esse conflito de naturezas, muitas vezes, se não bem interpretado, bem visto, bem lido, ele gera uma situação que é de consumo. Compra e venda. Apropriação, uso e descarte. E não um processo cidadão, um processo de coletividade. E quando isso acontece, nós estamos comprometendo a comunicação como processo social e, portanto, a ideia de liberdade de expressão como processo social. Porque a liberdade de expressão não significa poder tudo. Significa comunicar com responsabilidade, comunicar dentro dos parâmetros éticos daquele momento, daquela cultura, daquele tempo, certo? Sabendo que há, dentro desses parâmetros éticos, limites do que pode ou não pode ser propagado. Evidentemente que esses limites são flexíveis, são dinâmicos, porque a cultura é dinâmica e portanto, a ética como arte de convivência, ela também é dinâmica. Né? Então, o importante para a gente pensar, no meu modo de entender, é que a pandemia potencializou todas essas características. Mas, ao mesmo tempo, ela está nos dando a oportunidade de repensar a nossa relação com os meios de comunicação, com a mídia. Nós somos parte dessa mídia. Repito, não apenas como consumidores, mas como produtores e distribuidores. Então isso significa que nós não podemos jogar fora essa chance. É uma chance de pensar o que estamos fazendo e de avaliar que todo o conteúdo que está sendo posto para nós, entendeu? Precisa exatamente disso. Precisa de uma avaliação crítica, honesta, socialmente responsável. Caso contrário, nós teremos sucessivos casos de uma discussão enviesada ou de episódios em que se rasga a ideia de liberdade de expressão. Bom, gente, espero ter contribuído para o pensamento dos seminários, ter contribuído para a reflexão da mídia neste momento da pandemia, um processo em que estamos vivenciando velhas novas práticas de uma maneira mais veloz, com mais quantidade e muitas vezes até cansativa, né? Obrigado, gente. Um abraço a todos e vamos conversar.